Olá, no Repórter Eco de hoje tem muito assunto interessante. Exposição sobre biodiversidade, artista que esculpe madeira tirada do lixo e a preservação das cavernas brasileiras. Cientistas criticam um novo levantamento oficial porque centenas dessas formações na rocha não são citadas no documento. Antônio Martins se inspira na natureza para dar forma a pedaços de madeira que recolhe das ruas. E no Jardim Botânico de São Paulo, uma mostra traz curiosidades sobre animais e plantas da Mata Atlântica. Pesquisadores estão preocupados com a preservação das cavernas brasileiras. 600 ficaram fora do cadastro oficial. Entre elas, uma das mais famosas, a Caverna do Diabo, no interior paulista. A Caverna do Diabo, no Vale do Ribeira, sul do estado de São Paulo, é conhecida desde o século XIX. Em 2008, passou a dar nome a um parque estadual. Nos últimos 3 anos, o pesquisador William Salum Filho, do Instituto Geológico da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, realizou um estudo inédito sobre a estrutura dela. Os espeleólogos, os exploradores já sabiam que era uma caverna com galerias bastante amplas, espeleotemas, que são aquelas formações estalactites, estalagmites gigantescas. Nós confirmamos, realmente essa diversidade, esse grande volume de espeleotemas e é notável, o tamanho realmente das galerias, que significa que houve um tempo de escavação do rio, da caverna, por muitos milhões de anos. Em Cavernas do Brasil, o fotógrafo Adriano Gambarini, geólogo especializado em espeleologia, a ciência que estuda as cavidades naturais, mostrou a beleza dessas formações. Como outros espeleólogos, ficou espantado ao saber que cerca de 600 cavernas, entre elas a do Diabo, não constam no Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas do CECAV, o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas, ligado ao Ministério do Meio Ambiente. O mundo espeleológico técnico sempre teve um cadastro, que foi crescendo a cada ano. Então, quando a gente vê um cadastro oficial feito pelo órgão responsável, em que não tem cavernas tão importantes e relevantes como a Caverna do Diabo, que é uma das mais antigas, turisticamente falando, para o turismo, é de cair o queixo. Só, mas como assim? A preocupação maior não é com cavernas famosas como a do Diabo, que está dentro de um parque estadual, e sim com as desconhecidas, cuja existência possa vir a ser ignorada durante processos de licenciamento para exploração de minérios ou realização de obras como hidrelétricas e aterros sanitários, e que elas acabem sendo destruídas antes mesmo de terem seu valor reconhecido. Em Brasília, o coordenador do CECAV, do Ministério do Meio Ambiente, explica que o centro trabalha hoje com 2 tipos de registros: uma base de dados e o Cadastro Nacional. O cadastro, o Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas, ele é mais recente, foi disponibilizado agora no final do ano passado. E por ele ser recente e devido a essa questão de competência que a legislação hoje dá ao empreendedor para que ele cadastre as cavernas no cadastro, ainda não está igual. À medida que o tempo vai andando e que esse cadastro é alimentado, a tendência é que realmente eles fiquem iguais. Aí sim, a nossa base de dados, ela deixa de existir, ou ela deixa de ser disponibilizada e a gente passa a ter um único cadastro. Como o cadastro é um cadastro oficial e os órgãos e os empreendedores podem fazer consultas e considerar isso como uma consulta oficial, realmente o fato é preocupante. Mesmo que seja um erro ou uma saída momentânea do cadastro, os empreendimentos não param, o licenciamento não para. Foi por causa da dedicação ao estudo das cavernas por muitos anos que o presidente do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, Cleiton Lino, decidiu trabalhar pela conservação ambiental. Ele ressalta que elas estão protegidas pela Constituição Federal, mas teme que um decreto lançado em 2008, que determina graus de relevância para as formações, facilite a destruição delas.
Houve até uma pressão, principalmente da parte de empreiteiras ligado à questão de criar hidrelétricas, que às vezes pega na questão de cavernas existentes na área, ou de mineradoras, isto é muito marcante, que tem toda a intenção de desqualificar o patrimônio espeleológico brasileiro e, se possível, ter autorização de destruí-lo com facilidade. As grandes sociedades começaram ali. O homem se juntou como coletivo numa caverna. Então, o estudo da caverna do ponto de vista histórico, arqueológico, você consegue entender a evolução do homem como sociedade, né? Do ponto de vista paleontológico, de estudar as grandes faunas, como que elas se extinguiram, por que elas se extinguiram e o que pode acontecer, a gente fazer uma projeção para o que está acontecendo agora. Agora você acompanha alguns dos principais fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. A extinção dos dinossauros foi resultado de um conjunto trágico de fatores. É o que conclui um novo estudo realizado por cientistas norte-americanos, britânicos e canadenses. Quando um asteroide atingiu a Terra há 66 milhões de anos, esses animais gigantescos já estavam fragilizados por ocorrências, como a elevação do nível do mar e a grande atividade de vulcões. Se o impacto tivesse acontecido 5 milhões de anos antes, as chances de sobrevivência seriam maiores. Com o desaparecimento dos dinossauros, outras espécies, como os mamíferos, conseguiram evoluir. Uma previsão nada animadora. O El Niño, que afeta o clima global, pode ocorrer no segundo semestre deste ano de 2014. E uma das consequências do fenômeno é que não deve trazer chuva para a região sudeste do Brasil. Isso pode prejudicar ainda mais o sistema Cantareira, que já enfrenta grave crise e abastece a região metropolitana e parte do interior do estado de São Paulo. O El Niño ocorre quando a temperatura do Oceano Pacífico aumenta e provoca alterações na atmosfera. A FUNAI divulga imagens raras de indígenas que vivem isolados no Acre, perto da fronteira do Brasil com o Peru. Antropólogos da Fundação Nacional do Índio fizeram contato pacífico com o grupo e tiveram a ajuda de integrantes da tribo Axaninca. Por meio de intérpretes, eles relataram que sofreram atos de violência por não índios. A suspeita é que eram madeireiros ilegais ou narcotraficantes. Foi montada uma operação para fazer novo contato e avaliar a saúde do grupo. Morre aos 90 anos o almirante Ibsen Gusmão Câmara, um dos pioneiros do ambientalismo no Brasil. Liderou a campanha contra a caça das baleias e também foi grande defensor da criação de parques e reservas, especialmente na Amazônia. E aguarde porque tem mais. A biodiversidade da Mata Atlântica é tema de exposição no Jardim Botânico de São Paulo. E ainda um artesão faz esculturas com pedaços de madeira recolhidos do lixo. O Repórter Eco volta daqui a pouco. A memória do Repórter Eco. O artista Antônio Martins faz parte da nossa história. Ele esculpe peças em pedaços de madeira tiradas do lixo e confessa, a vida dele mudou depois que foi entrevistado há 9 anos no programa. Movimento intenso de carros, barulho da avenida na periferia de Osasco, Grande São Paulo. Nada disso tira a concentração de Antônio Martins. O artesão faz da calçada um ateliê improvisado. Depois de medir e observar tamanho, nós e veios da madeira, ele usa martelo e formão para esculpir o que imaginou para a matéria-prima recolhida nas ruas da cidade.
Para o técnico em eletrônica, o que é jogado como lixo inadequadamente nos terrenos baldios vira escultura. Nunca cortei uma árvore, é um ser vivo, né? Agora, infelizmente, tem, e a gente aproveita um pouco dessa parte da destruição. Diversas vezes eu passo e vejo as caixas de tomate no lixo, eu acho errado aquilo. Por que não reaproveitar a mesma caixa? Já cortou ela, já fez a caixa, por que jogar fora? Corpos, rostos, animais, objetos. Em 28 anos de trabalho, o Antônio Martins calcula ter feito cerca de 140 esculturas que mantém aqui, na loja onde trabalha com o conserto de TVs e outros eletrodomésticos. Como é que você começou com essa história de reciclar material para fazer escultura? Eu gostava muito de fazer desenho, madeira, parede, camiseta. E um dia indo trabalhar, eu tropecei em um toco. Eu falei, eu vou fazer um desenho nesse toco. Aí eu fiz o desenho, não gostei. Peguei uma chave de fenda, amolei, né? Comecei a cortar com a chave de fenda, não gostei do resultado. Aí peguei, fiz umas talhadeiras, fiz uns formão meio maluco lá e comecei a cortar e nunca mais parei. Eu dou vida àquilo que as pessoas dizem que não tem mais utilidade. Em 95, o Antônio deu uma entrevista pra gente aqui no Repórter Eco e parece que foi muito legal para você, né? Foi excelente, me ajudou muito. A partir do momento que eu mostrei para a TV Cultura, diversas outras emissoras e áreas da reportagem no geral me procurou para fazer essas matérias. Eu senti a importância do meu trabalho. Qual é o sentido que tem para você fazer essas esculturas em madeira? É um sonho. Eu vejo as peças nos momentos, nas situações, até mesmo em sonho. Uma das peças minha principal foi de um sonho. E eu trago elas para a realidade. A América Latina está perdendo alimentos que seriam suficientes para 30 milhões de pessoas que ainda passam fome na região. O cálculo é da Organização para a Alimentação e a Agricultura, a FAO, que é um órgão das Nações Unidas. E esses alimentos seriam suficientes para atender a 2/3 das pessoas que sofrem com a falta de comida e que são 47 milhões de pessoas, incluído o Caribe. Eles significam 15% de toda a população do continente e a perda ainda contribui para aumentar o preço para os consumidores. Segundo a FAO, seriam necessários programas mais eficientes dos governos para a agricultura. Outra possibilidade está nos bancos de alimentos que juntam comida que seria descartada e a distribuem para os necessitados. Já existem bancos como esses em vários países, inclusive no Brasil. O mundo não pode continuar perdendo mais de 1 bilhão e 300 milhões de toneladas de alimentos por ano, enquanto mais de 800 milhões de pessoas passam fome. E tá na hora do vídeo sobre meio ambiente e qualidade de vida que a gente escolheu na internet para você. Um espetáculo de luzes coloridas no céu. É a aurora polar, fenômeno causado pelas partículas de alta energia emitidas pelo Sol. Essas partículas subatômicas que chegam com o vento solar interagem com a camada magnética da Terra. Algumas são desviadas e outras se dirigem aos polos do planeta, produzindo o show luminoso. Quando ocorre no Polo Norte, é a aurora boreal, nome batizado pelo físico e astrônomo italiano Galileu Galilei em 1619, numa referência à deusa romana Aurora e ao filho Bóreas. Eles representam os ventos do norte. Nas noites frias de inverno, a aurora boreal pode ser vista em países como a Noruega, Finlândia, Islândia, Canadá, Estados Unidos e Rússia. No
Polo Sul, o fenômeno é chamado de aurora austral e significa exatamente o lado sul. É visível na Antártica, no limite extremo do continente sul-americano e na Austrália. A aurora não é exclusividade da Terra. Acontece também em outros planetas próximos ao Sol, como em Vênus e Marte. Um efeito raro e belo que o universo oferece. E a seguir, lazer e aprendizado. O passeio é pelo Jardim Botânico de São Paulo, que além de caminhadas em meio à Mata Atlântica, oferece uma exposição com curiosidades sobre animais e plantas da floresta. O Repórter Eco volta logo mais. A agenda de meio ambiente tem espaço aqui no Repórter Eco. É hora de anotar. Nos dias 22 e 23 de agosto, em Eldorado, no interior paulista, acontece a feira de troca de sementes e mudas dos quilombos do Vale do Ribeira. Dia 26 de agosto, na cidade de São Paulo, tem um congresso e exposição sobre tecnologias em energia solar. E no mesmo dia e mês, no Rio de Janeiro, tem a Brasil Wind Power, feira sobre energia eólica. O Jardim Botânico de São Paulo é uma boa opção de lazer. Abriga uma área de Mata Atlântica e nascentes do histórico Riacho do Ipiranga. Uma exposição em cartaz revela curiosidades sobre animais e plantas da floresta nativa. O Jardim Botânico é um museu aberto, porque o museu ele conserva e preserva coleções. E nós temos várias coleções vegetais. Canteiros com plantas ornamentais, arbustos e árvores de grande porte. Um acervo com cerca de 2.000 indivíduos em meio à natureza. O Jardim Botânico de São Paulo foi cultivado no interior de um grande remanescente de Mata Atlântica do alto da Serra do Mar. Para comemorar a história do Jardim Botânico, a exposição Biodiversidade Olhando a Vida com Outros Olhos vai ficar bem pertinho dos visitantes até 30 de setembro de 2014. São painéis fotográficos com imagens de espécies vegetais cultivadas pelo jardim, pesquisadas nos laboratórios do Instituto de Botânica e também de animais que buscam abrigo na Mata Atlântica da região. A consciência ambiental está sendo modificada gradativamente. Tem muito a que fazer ainda. Por isso que a gente faz esse tipo de exposição bem didática, para que as pessoas tenham essa noção de toda a preservação, conservação, da importância da vegetação. Nas mãos do diretor do Instituto de Botânica, a edição comemorativa dos 85 anos estampa imagens do passado, mas destaca as inovações, especialmente na área de pesquisa, a partir de 1992, quando o jardim foi reaberto depois de permanecer por alguns anos fechado ao público. A pesquisa tomou um outro rumo, orientada pelo norte de um jardim botânico, mas tomou outro rumo. Nós criamos, há 10 anos atrás, um curso de pós-graduação em biodiversidade e meio ambiente, que tem nesse laboratório vivo o principal foco de atuação dos nossos alunos, que coloca para a sociedade pessoal competente para uma área que não tem muita gente no mercado. As pesquisas do Instituto de Botânica avançaram por novas trilhas muito além da identificação de espécies. Passam, por exemplo, pela investigação das propriedades químicas de plantas que podem ser utilizadas na produção da indústria farmacêutica. Novas técnicas mais eficientes de restauração de áreas degradadas e multiplicação de indivíduos. A começar porque isso aqui é um laboratório vivo, as espécies que estão aqui produzem sementes, são de ocorrência nessa área, a gente multiplica, reintroduz quando é necessário, quando você está perdendo o indivíduo, porque as pessoas não imaginam que uma árvore depois de 100, 150 anos também morre. De vez em quando morre uma, a gente já está com o filhinho dela lá para não deixar ela se perder ao longo desse tempo.
O trabalho desenvolvido no Jardim Botânico de São Paulo hoje serve de referência. A lista de espécies ameaçadas de extinção do estado de São Paulo foram geradas e discutidas dentro do Estúdio de Botânica. E nós fizemos um livro com os critérios adotados para cá, e esse documento é fundamental em qualquer processo de licenciamento. Ele pode mudar o curso de uma estrada. Então esse é um trabalho de conservação fundamental e até, eu diria, inovador para esses grandes estudos de impacto ambiental. Em 2010, a Comissão Nacional de Jardins Botânicos concedeu ao Botânico de São Paulo a categoria A mais alta de todas, de acordo com a resolução do CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Entre os critérios para avaliação estão, além da coleção viva do Jardim Botânico, as atividades de educação ambiental, o herbário, a biblioteca e os programas de pesquisa para a conservação da biodiversidade. São ao todo 16 ou 17 itens que nós cumprimos. Aliás, fomos o primeiro a cumprir essa determinação, por isso que a gente bate no peito e fala, nós somos o primeiro jardim botânico a receber essa classificação. Se você quiser rever as reportagens do programa de hoje, é só entrar no nosso site. Anote os endereços na internet. cmais.com.br/repórtereco. No Facebook é só curtir a página facebook.com/repórtereco. E o programa de hoje encerra com uma frase do líder pacifista indiano Mahatma Gandhi: seja a mudança que você quer ver no mundo. A gente se encontra no próximo Repórter Eco. Até lá!